Pacto de riqueza com Lucifus Rofocal e os diferentes níveis de riqueza. Como Lucifus Rofocal atua em cada nível financeiro. Uma ideia que está a surgir e é repetida até a exaustão em certos círculos esotéricos é que a magia financeira só funciona para quem tem já dinheiro. Uma variação desta mesma ideia diz que quem é empregado por conta de outra não pode beneficiar do trabalho com os espíritos da riqueza porque não tem um negócio próprio, não tem capital, não tem caminhos abertos para o espírito atuar. Isto é falso. Isto é falso não porque eu esteja a dizer, mas porque contradiz a própria natureza do que é um pacto, como uma estrutura mágica operativa. Um pacto não é um pedido, não é um ritual, não é uma oração, não é um desejo atirado ao universo, é um acordo entre duas partes, é um contrato entre o operador e um espírito, em que o espírito se adapta às circunstâncias reais de quem o celebra, de forma a que ele consiga aquilo que foi acordado no pacto. Antes de continuar, bem-vindo ao canal, espero que esteja tudo bem contigo. Meu nome é Siegfried Wilms, tenho um PhD em Ciência e Metafísica, doutoramento honoris causa em Mentalismo, sou frater superior do Orho Celeste e Oral Todo. No meu site tem vários grimórios, vários livros de magia que vão ajudar a alcançar a vida que deseja. O ideal é que escolha aquele grimório que mais se adapta às suas necessidades e desejos. Pelo caminho da mão direita temos Afrodite para amor, Hermes para dinheiro, riqueza, Apolo para sucesso e fama, e depois pelo caminho da mão esquerda temos Lilith para amor, poder, sedução, Paimon para sucesso e fama e o Grimório de Lucifus Rofocal para poder e riqueza pelo caminho da mão esquerda. O ideal é que escolha aquele Grimório que mais se adapta às suas necessidades e desejos. Caso tenha uma dúvida, entre em contato com o suporte que te ajuda a escolher o Grimório ideal para si. O link para o site está na descrição deste episódio. Ninguém assina um contrato de 100 milhões quando tem 100 euros na conta, mas isso não significa que não possa assinar contrato nenhum. Significa que o espírito deve agir e funcionar dentro da realidade em que o operador está inserido. Por regra, não precisa de se preocupar como o espírito vai atuar na sua vida, pois o espírito vai agir com aquilo que o operador tem e moldar a sua vida com esses ingredientes. O espírito trabalha de uma forma automática. Enquanto o operador realizar a sua parte do acordo, o espírito realiza a parte dele. Cada um de nós está em patamares de riqueza diferentes. Cada patamar, o espírito atua de uma forma diferente, porque as necessidades são diferentes, as oportunidades são diferentes e as ferramentas disponíveis também são diferentes. Cada espírito trabalha de uma forma diferente. Um exemplo muito fácil de entender é o seguinte: convida 10 chefes de cozinha famosos para cozinhar para si. Dá-lhe o mesmo conjunto de ingredientes e pede que façam uma refeição. Todos eles vão preparar uma refeição, mas todos vão preparar refeições diferentes. Mais ainda, se alguns deles forem de países diferentes, cada um deles também lhe vai dar uma amostra de como come nesses países. O mesmo acontece com os espíritos. No meu Grimório de Lucifus Rofocal eu escrevi o seguinte: o que sabemos por referência direta a partir do grande Grimório sobre Lucifus Rofocal é que ele é o primeiro servo de Lucifer, tendo o título de primeiro-ministro do inferno, que recebe o domínio por Lucifer de todas as riquezas e tesouros mundanos. Ou seja, Lucifus Rofocal é nos Grimórios tradicionais aquele que controla e administra os recursos e as riquezas do mundo. E esta distinção permite-nos compreender como ele opera em cada um destes níveis. Quando falamos em riqueza, é certo que existem 5 grandes níveis. De maneira simples, pode-se dizer que até 10 mil euros estamos no nível 1, de 10 mil a 100 mil euros estamos no nível 2, de 100 mil euros a 1 milhão estamos no nível 3, de 1 milhão até 1 bilhão estamos no nível 4. E nós estamos apenas aqui a falar em riqueza mesmo e não em capital social, porque esse entraria para outro tipo de espíritos, sobretudo aqueles voltados para o sucesso. Quando se faz um pacto com o espírito, o objetivo é percorrer esta sucessão de níveis, ou seja, a construção de riqueza não é um ato único, é uma progressão. Cada fase desta progressão tem desafios, oportunidades e mecânicas próprias. Quem está no nível 1 não enfrenta os mesmos problemas de quem está no nível 2, nem as mesmas oportunidades de quem está no nível 3 ou nível 4. Isto é uma verdade no plano material. E como a verdadeira magia trabalha em cima do plano material, isto também é verdade no plano espiritual. O espírito não ignora a realidade, pelo contrário, ele opera através dela. É assim que a verdadeira magia funciona. E por isso é que, como ele atua conforme o nível,
em que o operador se encontra, ele vai produzir inicialmente resultados diferentes e efeitos diferentes. O que vai encontrar a seguir é o resultado de décadas de observação prática. Cada escalão aqui reflete padrões reais que são observados por quem pratica magia financeira ou quem pratica magia com espíritos de riqueza. É importante mencionar aqui um ponto. Existem casos em que quem faz o pacto vai do 0 aos 100 muito rapidamente e não vai seguir aquela linha que eu vou falar mais à frente, aquela linha dita normal. Sempre vai existir quem tenha a riqueza à sua frente e o operador apenas não sabia que o tinha. Por isso eu sempre faço magia e recomendo que faça mesmo quando acha que não pode ter algum resultado. E aqui estamos a falar no geral, porque a magia financeira e a magia no geral têm a maior taxa de alavancagem que existe. Muitas vezes apenas precisa do resultado de um ritual para mudar a sua vida de uma forma que nunca imaginou fosse possível. Por isso, sempre que possível, faça magia para aquilo que deseja conseguir, mesmo que acredite que não consegue neste momento, e vai ver que, em casos em que pareciam impossíveis à partida, vai resultar. Agora aqui uma nota importante, eu preciso dizer isto porque senão vai gerar confusão. O que eu vou dizer a seguir apenas se aplica a pactos. Porquê? Pactos são um acordo, são um contrato entre o espírito e o operador em que cada um deles compra uma parte. São acordos a longo prazo. Se o que precisa é apenas de uma soma de dinheiro, se precisa, por exemplo, de 3.000 euros, não vai fazer um pacto. Vai fazer um ritual de invocação e um ritual de oferenda, para que o espírito traga isso para si. Ou seja, rituais de invocação, rituais simplesmente simples, são feitos para aquilo que precisa, sem grande planeamento, sem grande evolução. Já um pacto é um acordo a longo prazo que envolve o investimento tanto do operador, investimento emocional, como do espírito na sua vida. Portanto, o primeiro nível. Este é o nível onde a maioria das pessoas se encontra, são empregados, trabalhadores por conta de outra, pessoas com rendimentos modestos, frequentemente endividadas ou a viver mês a mês sem grande margem para investir. E aqui precisamente que o mito faz mais estragos, porque estas pessoas ouvem que o espírito precisa de ter algo já para trabalhar e concluem que, como não têm nada, não podem contar com a ajuda espiritual. Como eu falei, isto é falso, a verdade é o oposto. É neste nível que a intervenção do espírito pode ser mais visível e imediata. Precisamente porque as mudanças necessárias são concretas e tangíveis. Neste patamar, Lucifus Rofcal atua aqui sobre o que existe. Ele não cria dinheiro do nada porque nenhum espírito o faz, nenhum espírito vai materializar o dinheiro à sua frente, mas ele atua sobre as condições reais do operador. Alguns pontos onde ele vai ajudar. Desobstrução financeira. Se há dívidas, bloqueios, contratos desfavoráveis, relações comerciais que prejudicam o operador, o espírito começa por remover esses obstáculos. Pode-se manifestar como uma renegociação inesperada, um perdão de dívida, uma oportunidade de reestruturação de pagamento. Oportunidades de aumentar o rendimento, ou seja, surgem propostas de trabalho extra, horas extraordinárias, projetos pontuais para ganhar mais dinheiro e trabalhar menos, que isso é importante, ganhar mais e trabalhar menos. Possibilidades de ganhos que antes pareciam ou que o operador não os via, o espírito cria estas oportunidades, mas em muitos casos o que ele faz é simplesmente iluminar o operador sobre essas possibilidades. Coloca o operador no sítio certo, à hora certa. Terceiro ponto também importante, que é a mudança de percepção. Este também é um efeito que muitas vezes é subestimado. O operador começa a ver o dinheiro de uma forma diferente. Perde aqueles hábitos negativos que levam muitas vezes à destruição financeira e desenvolve uma relação mais sóbria com o dinheiro e com o consumo. Não é que o espírito vá dizer que o operador precisa de fazer, o operador sente que é tempo de mudar. O objetivo neste escalão é simples, é criar a base, não é enriquecer, é sair da precariedade. Constrói uma reserva mínima, ter um chão para depois poder voar. E a partir desse chão é que se constrói tudo o resto. Já agora, isto não tem a ver com o assunto propriamente, mas entra nesta categoria, por isso eu vou falar aqui. Os espíritos olímpicos, por exemplo, através do ritual de multi-invocação que está no Grimório dos Espíritos Olímpicos, atua precisamente nesta área, nesta fase inicial, para as pessoas que precisam de ajuda, que estão completamente perdidas, estão completamente sobrecarregadas, sem saber o que fazer à sua vida. Este é um dos casos melhores em que os espíritos se ajudam. No segundo nível, esta é a fase da multiplicação. Quem chegou a este ponto já tem algo. Pode ser uma poupança, pode ser um pequeno negócio, pode ser um rendimento estável com margem para investir. O desafio agora é diferente, já não se trata em sobreviver, trata-se de multiplicar.
E é que a ação do espírito muda radicalmente. Já não está a desobstruir os caminhos ou a criar bases, está a multiplicar o que existe. Aqui apenas alguns pontos de onde ele atua. Instrumentos de criação. O operador começa a receber ideias para negócios, intuições sobre investimentos, uma visão sobre onde colocar os recursos. Contactos e ligações. Neste nível começam a surgir as pessoas certas, um sócio, um mentor, um cliente que abre as portas para outros. Proteção dos ganhos. Aqui é muito importante, mas este é um ponto muito problemático. É importante porque é importante ganhar, mas também é importante não perder. O espírito atua também na proteção do que foi construído. Há uma espécie de filtro protetor que se instala. Só que é complicado porque com o dinheiro vêm pessoas que vão tentar se aproveitar de si. E vão existir propostas que muitas vezes parecem a oitava maravilha do mundo. E o que é que acontece é que o operador deixa-se iludir e muitas vezes aí perde esses negócios. No mundo em que vivemos, mesmo com uma boa proteção espiritual, vai estar sempre sujeito a encontrar pessoas que vão se tentar aproveitar de si. É necessário um equilíbrio entre agarrar as oportunidades de negócios e escutar os sinais do espírito, porque muitas vezes o espírito dá sinais sobre estas situações, mas o operador ignora eles. O ponto crítico deste nível é a transição de mentalidade, de empregado para operador financeiro, seja ele qual for o tipo. Mesmo que a pessoa mantenha o emprego, precisa de começar a pensar como alguém gera recursos, não como alguém que apenas recebe o salário. O espírito facilita esta transição, mas claro que ele não faz pelo operador. Isto é muito importante porque se não existir o mínimo de responsabilidade pela sua vida, as oportunidades se vão perder. E não vamos falar mais dos outros níveis aqui, porque como a maioria das pessoas estão nestes dois níveis, não acho que faça sentido continuar a falar sobre isso. Até porque o primeiro nível é aquele nível mais problemático para quem está no começo, porque acha que não tem uma oportunidade ou não tem uma forma de melhorar a sua vida, quando isso não é verdade. E como falei anteriormente, algumas pessoas vão dar esse salto de uma forma muito rápida. Às vezes porque já tinha parte do trabalho feito e apenas foi preciso rodar a chave. Outras vão precisar de mais esforço. Porém, a maior verdade de todas é que mesmo que a ajuda do espírito seja ínfima, ela vai resultar num trabalho muito maior do que poderia alguma vez conseguir fazer sozinho. Por isso, independentemente do espírito que deseja trabalhar, faça um pacto, porque isso vai ajudar a melhorar a sua vida. E terminamos assim o nosso episódio de hoje. Espero que tenham gostado. Como eu disse, no meu site tem vários grimórios, vários livros de magia para ajudar a alcançar aquilo que deseja. Afrodite para amor, sedução. Hermes, dinheiro, riqueza. Apolo, sucesso e fama. E depois pelo caminho da mão esquerda. Paimon para sucesso e fama e o Grimório de Lucifugos Rofcal para poder e riqueza pelo caminho da mão esquerda. O link para o site está na descrição deste episódio. Caso tenha uma dúvida, entre em contacto com o suporte que lhe ajuda a escolher o Grimório ideal para si. Um abraço forte e até o próximo episódio.